Bom, meninada, vamos lá. Como é que vocês estão? Eu sou o professor Nelson Gabriel e vou estudar com vocês filosofia. O curso pré-vestibular Odisseu ele tem uma característica. Ele é para ser direto ao ponto. A ideia não é que a gente coloque uma quantidade de teorias, porque já não tem muito tempo de estudo, certo? Então aqui nós vamos trabalhar o que cai diretamente no Enem. Claro que pode acontecer de aparecer uma questão ou outra, né? Mas nós vamos trabalhar diretamente o que cai no Enem, tá? Serei seu professor de filosofia, de atualidades, de sociologia e de história. Então você me verá bastante aqui. Nós começaremos as nossas aulas com o só sei que nada sei, né? Isso despenca no Enem, despenca. A filosofia clássica grega, aqui eu vou colocar uma reflexão, porque o Enem gosta também de cobrar essa capacidade de você refletir, analisar esses termos já estabelecidos. A filosofia clássica, que a gente acaba estudando nas escolas como filosofia clássica, é filosofia clássica grega. Outras regiões do mundo fizeram também sua filosofia. Filosofia nada mais é que o amor ao saber. Então, muitos grupos, muitas culturas também filosofaram. Nós estudamos a filosofia clássica grega porque recebemos isso como informação da Europa. Nosso método de ensino é todo eurocentrista, tá? O que não quer dizer, né? Isso não quer dizer que a filosofia grega, a clássica, seja uma filosofia fraca. Não, na verdade, é extraordinária a filosofia clássica grega. Então, nós vamos estudar isso, porém, direto ao ponto. Sócrates é a primeira estrutura dessa filosofia grega. Sócrates é tão importante para a filosofia quanto Jesus é importante para a historicidade, né? Sobretudo ocidental. Jesus, tirando as inadequações que esse exemplo pode ter, ele divide as eras, então é antes e depois de Cristo. Sócrates é igual, é antes e depois de Sócrates na historicidade da filosofia. Então vejam a importância que Sócrates tem para a filosofia que nós estudamos. E o Enem adora fazer perguntas sobre Sócrates. Nós vamos ver aqui, eu vou colocar aqui algumas questões para vocês, e vocês vão ver que Sócrates é o queridinho quando se trata de filosofia clássica. Sócrates e Aristóteles, né? Platão também cai, mas não tanto quanto os dois. Você precisa saber alguns pontos importantes sobre a filosofia de Sócrates. Claro, se você quiser estudar mais a fundo sobre ele, é extraordinário. Por exemplo, a história do só sei que nada sei. Essa frase tem uma história por trás muito bonita. Não é uma coisa que ele simplesmente falou assim, só sei que nada sei, né? Isso nem foi falado assim dessa maneira. Então, vale a pena estudar depois. Porém, para o Enem, coloquei aqui nos slides que vocês estão vendo aí, vou passando aqui, somente palavras-chave importantes para que você acerte todas as questões que caiam sobre filosofia clássica. Vê, o que cai sobre Sócrates no Enem? Veja aí, ironia, maiêutica e autoconhecimento. Veja, preste atenção. O método socrático é um método de dialética, dialógico. Quando se fala de método da dialética, se está falando sobre diálogo para chegar a uma conclusão. Então, Sócrates trabalha com o diálogo, com a comunicação com outro indivíduo. É um método dialético, tá? Isso é a estrutura do método socrático. O método socrático tem um objetivo de parir uma ideia nova na pessoa, naquele interlocutor. Essa é a ideia de Sócrates. Vê? Um método socrático, grave essas palavras, dialética.
tá? Diálogo. Outra palavra importante, é simples, ironia. Não é bem essa estrutura densa e pesada que nós temos hoje, não, tá? Quando você fala de ironia em Sócrates, é se fazer de bobo, né? É fazer o papel, fingir que não sabe, entendeu? Fingir que não sabe. Isso aí, uma pessoa muito inteligente, você deve passar por isso, geralmente, em algumas situações, finge que não entende o que está acontecendo porque não quer entrar em discussões bobas, tá? Sócrates é o contrário. Ele usava a ironia para entrar em diálogos. Lembre-se, dialética. Então, Sócrates utilizava a ironia, que nesse caso filosófico é se fingir de bobo, é pegar uma pessoa que é especialista em alguma coisa, por exemplo, pegar uma pessoa que é especialista em filosofia e começar a perguntar para ele sobre a filosofia, mas não sobre a filosofia acadêmica, técnica, sobre o ato de filosofar. Há uma distância muito grande, tá? Há uma distância muito grande entre a filosofia técnica acadêmica e a filosofia real da vida prática diária, que é a que Sócrates vivia. Você já parou para pensar que Sócrates não estudou uma filosofia acadêmica, ele não estudou o que pensou certos autores. Sócrates vivia a sua filosofia prática, a filosofia viva, né? O filósofo que eu mais gosto, que é o Nietzsche, é um filósofo vivo. Inclusive, ele contradiz a si mesmo, né? Isso é a essência de um filósofo vivo. Então, vê, é diferente. Então, Sócrates pegaria um filósofo de academia, é um filósofo de universidade, e colocaria perguntas relacionadas a isso, de ser filósofo. Porém, a primeira coisa que Sócrates faria era se fingir de bobo. Eu não sei o que é filosofia. Você poderia me dizer o que é filosofia? Ele começa aí. Isso é a ironia, tá? Depois, quando ele estabelecia uma conversa, entrava a sua estrutura da maiêutica. A maiêutica, a palavra significa parir, é para parir uma ideia, maiêutica. Essa é a didática de Sócrates. Então ele começava a fazer papel de advogado do diabo, ele começava a fazer perguntas para colocar reflexão naquilo que a pessoa iria respondendo. Então ele ia fazendo perguntas, se aprofundando mais, até o momento que a pessoa chegava num estado de angústia intelectual. Ele queria que a pessoa percebesse por si mesmo, por isso o autoconhecimento também é uma palavra-chave do Sócrates. Ele queria que a pessoa percebesse por si mesmo, veja bem, que não sabia. Por isso só sei que nada sei, né? E ali parece uma ideia nova, vê? Maiêutica, então, a ironia. A maiêutica começa com a coisa de fazer papel de advogado do diabo, com perguntas mais profundas, até que aquela pessoa desenvolvesse sua própria ideia. Então, Sócrates não queria ensinar nada a ninguém. O que Sócrates queria era que a pessoa descobrisse por si mesmo, nesse caso que eu dei, a sua própria filosofia, vê? Então, é isso. Isso é que você precisa saber sobre Sócrates. Só isso, professor? Só. De verdade. Sim. Para você acertar 99,99% das questões de filosofia sobre Sócrates, é isso que você precisa saber. Daí, as reflexões que você faz em cima disso, você vai analisar a questão, o enunciado e vai saber responder com certeza. Vamos lá. Lembre-se, direto ao ponto. Platão. Veja aí o mapa, eu passei aqui o slide e vi, veja o mapa mental que eu criei sobre Sócrates. Aí estão as características da ironia, maiêutica, autoconhecimento, que era o objetivo dele. Use esse mapa mental para te lembrar sobre essas características, tá bom? Vamos lá. Platão, direto ao ponto, repetindo. Platão. Platão, discípulo de Sócrates. E olha que interessante, veja o que é um bom professor. Sócrates ensinou a Platão. Platão é diferente de Sócrates. Entendeu? Isso é um bom professor. Se Sócrates fosse um mau professor, faria Platão repetir aquilo que ele ensinou. Só que Sócrates gera reflexões e Platão gerou suas próprias ideias. E olha que interessante, Aristóteles
é aluno de Platão. E Aristóteles discordava de Platão em muitas coisas. Vê, isso é uma cadeia de bons professores, tá vendo? Platão foi bom aluno com Sócrates, Sócrates foi um bom professor. Ensinou de forma extraordinária a Platão para sua própria ideia. Platão foi um extraordinário mestre para Aristóteles, que criou também sua própria ideia. E Aristóteles, ele foi professor de grandes aristocratas da época, inclusive do Alexandre o Grande, né? Vê que esse é uma grande estrutura de ser um professor, de como ser um professor, de como aprender, de como ensinar, vê? Isso é muito bonito. Platão, vamos lá. Fundador das academias, ele criou essas academias que eram para estudos de filosofia, né? Criador da teoria das ideias, vocês estão vendo aí nos slides, e autor da alegoria da caverna. Então vamos lá. O que é que precisa saber sobre Platão para o Enem? Bem, duas coisas importantes sobre Platão. Primeiro, a teoria das ideias, que é o seguinte, veja bem. Lá em cima, tudo é perfeito. Aqui, no mundo dos sentidos, no mundo sensível, tudo é imperfeito. Pronto, é isso que você precisa saber sobre a teoria das ideias. Então, Platão, ele dizia que tudo que a gente vê aqui é resultado de uma ideia superior. Não falo de Deus, tá? Ele não está falando de Deus. É resultado de um mundo das ideias, um mundo perfeito. É um mundo, uma dimensão, um mundo em que uma ideia já existe em sua forma mais extraordinária possível, em seu zênite. E o que a gente vê no mundo da sensibilidade, aqui no mundo dos sentidos, são expressões dessas ideias que estão lá no mundo perfeito, vê? Então, vamos lá. Não sei de onde você está assistindo isso. Se você está assistindo de um celular, ou de um notebook, de um computador, de uma televisão, não sei. Mas vou dar o exemplo do seu celular. O seu celular está no mundo dos sentidos. Portanto, ele é imperfeito. O celular perfeito está no mundo das ideias. Vê? Isso é a teoria, a estrutura do mundo das ideias que o Platão criou. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa, muito importante, é a teoria da reminiscência. Inclusive tem a ver com isso de ensinar, né? Tem a ver com isso de educação. Teoria da reminiscência. Platão dizia que a nossa alma, já que vem do mundo das ideias, já conhece e sabe de todas as coisas. A nossa alma, ela já viveu a perfeição. E o que ela vive aqui é somente a relembrança. Por isso, reminiscência. Então é assim, aquilo que já está na nossa alma, vê? A reminiscência já está ali. Então, quando eu vejo uma cadeira, eu identifico esse objeto, porque dentro de mim, na minha alma, eu já vi essa cadeira no mundo das ideias. Isso já está em mim. Portanto, quando eu vejo uma cadeira, eu só estou lembrando que a cadeira existe, porque já está dentro de mim. Olha como isso muda em relação à educação, por exemplo. Segundo essa estrutura da reminiscência do Platão, nenhum professor ensina nada a ninguém. Vê? Muito interessante. O que o professor faz? Cria estratégias para que aquele estudante, através da reflexão, encontre o que ele precisa saber dentro de sua alma. Inclusive, o Platão fez uma experiência, tá? Ele pegou uma pessoa com pouca capacidade intelectual de conhecimento, perdão, pouca capacidade intelectual não, com pouco conhecimento intelectual, pegou essa pessoa e começou a fazer perguntas através de reflexão para que essa pessoa entendesse uma questão matemática. E no final, aquela pessoa compreendeu. E aí Platão dizia, tá vendo? Essa teoria matemática que essa pessoa, que esse indivíduo compreendeu, essa teoria matemática já estava dentro dela. Porque ela não tem conhecimento intelectual para compreender, mesmo assim, compreendeu e pode ensinar. Vê que interessante? Então, isso é a teoria da reminiscência. Tá bom?
Teoria da reminiscência. Porém, há uma terceira coisa, eu falei duas, né? Mas são três. A alegoria da caverna de Platão. Isso também cai bastante no Enem. Às vezes fazendo analogias com uma situação real, às vezes somente colocando a alegoria de Platão ali, perguntando da caverna, né? E perguntando o que aquilo quer expressar. Com certeza você já ouviu falar sobre essa alegoria da caverna, mas eu vou te lembrar. Imagina uma caverna, pessoas vivendo na caverna, tudo escuro, uma fogueira atrás daquelas pessoas. Na frente, tudo que se pode ver são as sombras. As sombras de indivíduos que estão fora da caverna e também de indivíduos que estão dentro da caverna. E aquelas pessoas que vivem na caverna e não sabem que tem uma fogueira atrás, porque só vivem ali olhando aquelas sombras na frente, têm absoluta certeza que aquelas sombras são a realidade. São a única coisa que existe. Até que, em algum momento, um indivíduo bastante ousado decide sair dessa caverna para procurar algo diferente. Lá no final da caverna, encontra uma luz. E ele acha estranho, caramba, uma luz, que coisa estranha, porque não é a fogueira. Mesmo assim, ele sente coragem, segue adiante e sai da caverna. E lá, fora da caverna, encontra a realidade como ela é. Entusiasmado, volta para a caverna para avisar os indivíduos que ali moram que não existe só a vida da caverna, existe uma realidade fora da caverna. Só que adivinha, ele foi chamado de louco, de estranho, de problemático, de antissocial, de destruidor de uma sociedade, etc, etc. Vê que interessante. Isso é a alegoria da caverna, que, aliás, serve para muitas analogias em nossa vida, né? Eu acho que hoje, na modernidade, há muito mais cavernas do que na época do Platão. Muito mais cavernas. Nós temos que descobrir em qual caverna ou quais cavernas nós vivemos, né? Quais cavernas nós vivemos. Então, essas três características aí é o que você precisa saber sobre Platão para o Enem. Vou repetir. Primeiro, é necessário entender a teoria do mundo das ideias. Lá em cima, no mundo das ideias, tudo perfeito. No mundo dos sentidos, tudo imperfeito. Segundo, teoria da reminiscência. Tem a ver com a alma, com aquilo que já está na alma, porque a alma já viveu o mundo das ideias. Então, tudo para a alma aqui é lembrança. Não é um aprendizado real, é uma lembrança daquilo que ela já viveu. Terceiro, a alegoria da caverna. De vez em quando vocês vão ver alguma questão, uma questão ou outra, relacionando Platão à ideia dele sobre polis, sobre a estrutura de uma cidade, sobre a governabilidade de uma cidade. Então, isso você basta partir desse ponto que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: para Platão, o governo deveria ser um governo filósofo. Isso indicaria a justiça, porque o filósofo, teoricamente, tem a justiça dentro dele através da sua racionalidade. Tá? É isso que você precisa saber sobre Platão para o Enem. Vamos seguindo. Aqui veja, eu fui falando e não passei o slide, mas vocês estão vendo aí teoria das ideias e da reminiscência. Mundo sensível, o mundo das ilusões. Mundo das ideias, tudo perfeito é a essência, a verdade, né? E a teoria da reminiscência é aprender a lembrar aquilo que a alma já sabe, já conversamos. A alegoria da caverna, também já conversamos com vocês, que é, bom, deixar de viver numa fantasia para viver uma realidade.